Estamos aqui com a Luciana Moreira. Hoje nós vamos ter um bate-papo super interessante aqui com a Luciana. Vamos conhecer aqui a Luciana, um pouco mais do que ela tem apresentado, a sua vida profissional. Meu nome é Daniela de Oliveira, sou diretora da Oliveira Treinamentos. E a Luciana, ela tem 27 anos de experiência em operadoras de saúde, em laboratórios, em hospitais. Tem ampla experiência em faturamento, aí do início ao fim, né, de ponta a ponta. Ela atualmente gerencia uma policlínica aqui no Rio de Janeiro. E presta consultoria aí para diversas empresas e está aí também na formação profissional, aí formando outras pessoas, né, para esse mercado. Eu quero fazer um agradecimento aqui à Clínica da Cidade em Copacabana, que está aqui nos apoiando aqui hoje nessa entrevista. E eu vou pedir aí para rodar o nosso vídeo institucional da Clínica da Cidade. No coração do bairro mais charmoso do Rio de Janeiro, surge um novo conceito em medicina, com o objetivo de atender aos moradores e turistas, proporcionando a melhor experiência em atendimento em saúde. Com mais de 34 unidades em todo o Brasil, a Clínica da Cidade possui ambiente confortável, consultórios com equipamentos de última geração, médicos altamente capacitados e tudo isso por valores completamente acessíveis. Venha conferir o atendimento humanizado da Clínica da Cidade, uma empresa que está há quase 20 anos oferecendo a você a melhor experiência em atendimento em saúde. Ligue e agende a sua consulta conosco. Vamos lá. Me fale um pouquinho de você, como é que você entrou na área da saúde e como é que você chegou até aqui. Eu entrei na área da saúde aos 14 anos. Ainda como estagiária, né, porque no segundo grau eu fazia secretariado, era o sonho da minha vida ser secretária. E eu comecei sendo digitadora de laudos de ultrassonografia numa clínica chamada Camod, muitos anos atrás. E eu me destaquei na digitação e os donos da clínica começaram a me olhar diferente, me ofereceram um emprego, né? Como eu estudava ainda, era só meu expediente. E a partir daí eu nunca saí mais da área de saúde. Comecei como auxiliar de recepção, recepcionista, aí tem os níveis de recepção, né, de recepcionista. Cheguei ao pré-faturamento, do pré-faturamento eu fui para o faturamento. Do faturamento eu fui para o recurso de glosa, me apaixonei completamente. Falar de glosa eu falo que eu fico com sangue nos olhos. Eu quero logo a caneta vermelha, o marca-texto e através até de um recurso de glosa, eu consegui chegar em uma operadora, que é a operadora que me fez mais conhecida em toda a minha trajetória. E por conta de uma reclamação de uma glosa constante, eu pedi uma reunião com a diretoria daquela operadora e apresentei a eles um erro numa tabela deles padrão que nem eles conheciam. Nem a médica auditora que elaborou aquela planilha, que linkava os procedimentos às CBHPMs, às ROL, né, que foi logo nessa junção da TIS com a TUS. E uma semana depois eu recebi o convite para poder estar ingressando naquela operadora. Eu aceitei o desafio e foi onde eu entrei na área de credenciamento médico hospitalar. E acabei me destacando no credenciamento pelo conhecimento em faturamento, pré-faturamento e recurso de glosa. E a partir daí eu conheci a Daniela no LinkedIn, oferecendo treinamento para quem quisesse ser treinador, e é uma coisa que eu gosto muito de ensinar, de dividir conhecimento, e cheguei aonde eu estou hoje, né? Através dos treinamentos, um colega de uma outra operadora, que ele nunca tinha trabalhado comigo diretamente, mas me conhecia como profissional da antiga operadora que eu era, me indicou para a clínica que eu trabalho hoje. Eu comecei lá fazendo uma consultoria e em 2 meses de consultoria eu mudei, consegui estagnar as glosas, o faturamento deles, dei uma modificada e eles me fizeram um convite para gerenciar a clínica. E eu já estou lá há 1 ano e meio.
Com novos desafios. Muito bem, são muitos desafios, né? Ainda mais agora, nos próximos meses, né? Esse ano tem muitos desafios aí. Muitos desafios. Muitos desafios. O que você acha que não pode faltar no perfil profissional hoje, esse profissional de faturamento? O mais importante hoje para um profissional de faturamento é o comprometimento. O segundo que eu posso destacar é a atenção, né? Ele ter foco, ele ser muito atencioso no que ele faz, nas guias, no portal das operadoras e ser proativo. Proatividade hoje é muito difícil de ser encontrada e um profissional de faturamento ele precisa estar sempre à frente do que se pede, do que se tem a fazer, além do dinamismo, né? Hoje precisa-se ser um profissional muito dinâmico também. Como é que o líder lida com isso no dia a dia com a sua equipe? A gente precisa hoje desenvolver uma liderança baseada na inteligência emocional, né? A pessoa que ela adquire uma inteligência emocional, que ela é proativa, que ela é dinâmica, que ela tem o interesse do autoconhecimento, ela acaba se destacando. E eu gosto muito da liderança por competência, né? Eu gosto muito de ser uma liderança flexível. Na realidade, o que me move hoje é ser um líder inútil. É eu ter a sensação de olhar para a minha equipe e falar, eu não preciso mais estar aqui. Porque eles altamente conseguem se desenvolver e desenvolver competências e trazer novidades, trazer sugestões para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia e principalmente a nossa rotina de trabalho. Eu gosto muito de não ser aquela líder-chefe, né? Em que as pessoas são obrigadas a trabalhar dentro de um comando daqueles rigorosos. Eu gosto muito de ser uma líder flexível, humanizada, mas acima de tudo, me sentir uma líder inútil. Muito bem. Como é que está o mercado hoje de saúde em relação a essa exigência, né, dos profissionais? O mercado de saúde vem mudando muito, né, nos últimos anos, né, e nesses últimos 2 anos teve mudanças muito significativas, assim, né? E aí teve muita dança das cadeiras, que eu costumo falar, né? Muita gente saiu, muita gente entrou. Como é que você vê o mercado de saúde hoje? Quais são as expectativas? A área de trabalho dentro da área de saúde sempre foi meio que a dança das cadeiras, né? Em algum momento todo mundo se cruza, em algum momento todo mundo se conhece. Hoje eu sou hospital, a gente costuma nem dizer isso, a gente costuma dizer hoje eu sou prestador, amanhã eu sou operadora e às vezes você é o beneficiário, então na área da saúde isso se cruza muito. Com a pandemia isso ficou um pouco mais difícil porque a gente precisou aprender a trabalhar de casa. E aí você precisa ter o foco, você precisa ser dinâmico e você, acima de tudo, precisa ter o comprometimento, porque você está trabalhando da sua casa, mas você tem metas a entregar, serviços que precisam ser realizados. E aí você precisa ter o foco e o dinamismo para conseguir administrar tudo isso. E também, uma coisa que aconteceu muito com a pandemia é o destaque das pessoas com a inteligência emocional. O destaque das pessoas humanizadas, o destaque das pessoas com capacidade cognitiva e também com intelecto diferenciado. A pessoa que busca o tempo inteiro estar aprendendo, porque muitas mudanças aconteceram principalmente no hall. Quando iniciou a pandemia, em março de 2020, de março a julho, nós tivemos 7 novos exames que entraram no hall por conta da Covid-19. Uns entraram pela primeira vez, outros com mudanças na diretriz de utilização, que é o DUT, que a gente costuma chamar, e o mais famoso de todos, que era um exame, que é um exame muito pedido em emergência para outras patologias, que é o dímero D, e ele mudou completamente, ele não tinha diretriz de utilização e por conta da Covid, ele tem diretriz de utilização, ele não precisava de autorização, então agora ele precisa. E quem não estava atento a essas mudanças, quem não buscava esse conhecimento, foi ficando para trás. Foi ficando para trás.
E a gente precisa estar, né? E além de tudo, hoje em dia se exige muito a questão das formações, né? Você ser um profissional bem capacitado. Até pela parte da tecnologia, onde a linguagem informal ela é muito utilizada, mas você não pode usar uma linguagem informal para uma operadora, para um médico, auditor. Dificulta até a negociação. Né? A negociação é zero. E assim, eu vou falar até uma coisa que quando eu era de operadora eu costumava fazer e por isso que eu era um monstrinho, né? E as pessoas falavam, até pouco tempo eu encontrei num hospital uma médica auditora e ela me proibiu de falar com a equipe dela de negociação. E aí eu fui questionar. Eu falei, mas como assim ninguém pode falar comigo? E ela falou assim, porque você é um monstro, você engole todos eles. Eu falei, nossa, eu sou um monstro. Mas é porque as pessoas não têm conhecimento. Então elas não sabem negociar. As pessoas não têm conhecimento, elas não sabem faturar. Elas aprendem de alguém que aprendeu fazendo, que aprendeu errado, e é a propagação do errado. E hoje, no mercado de trabalho, você precisa ter o diferencial do certo. Acabar com a síndrome de Gabriela, né? Eu fazia assim, eu vou fazer assim, eu sempre trabalhei assim. É você fazer o correto, é você fazer o certo dentro das diretrizes utilizadas, dentro do que o padrão TIS determina e para negociação dentro do que está contratualmente escrito, né? Que a própria ANS diz que as negociações precisam estar aditivadas ou em contrato, através de adendo, escritas. Né? E isso falta muito no mercado, né? Falta muito profissionais capacitados, que busquem essa capacitação, que procurem fazer uma faculdade, que às vezes até a questão de você ter o hábito da leitura melhora a sua escrita, melhora a sua fala, e isso faz bem para qualquer um, né? O conhecimento, adquirir conhecimento. O que o mercado está exigindo hoje do profissional em relação à formação? Eu vou falar até de mim nesse ponto, porque é uma experiência que eu vivi nos últimos 2 anos. Eu sempre tive muita experiência, né? Hoje a gente até falou 27, mas no total mesmo são 29 anos de experiência em saúde suplementar. E eu sempre tive muita experiência, tenho muitos cursos. Eu tenho tanto curso que não cabe no meu currículo, acho que ficariam em 5 páginas só de curso extracurriculares e complementares, mas eu não tinha faculdade. Então chegou uma época na minha carreira que eu estagnei. Eu não conseguia nem ir à coordenação, porque hoje em dia, por conta do e-social também, das mudanças que ele trouxe, precisa-se, né? E eu precisei correr atrás do tempo perdido e me especializar, me formar, procurar uma faculdade, procurar aprender. E o mundo da tecnologia também, por conta da pandemia, facilita muito isso. Eu consegui fazer faculdade e pós-graduação ao mesmo tempo. Eu comecei a pós faltando 1 ano para terminar a graduação e terminei as 2 juntas. E agora eu já estou em busca do MBA. Isso aí. E assim, é necessário hoje, em todos os empregos que você vê no LinkedIn, vagas.com, Infojobs, tudo que você precisa para buscar um emprego, tem lá uma das competências, é necessário ter faculdade. Alguns das propagandas de emprego, né, das solicitações, eles colocam até qual é o curso que você precisa ter para poder concorrer àquela vaga. E aí eu comecei a perceber que não adiantava eu ter experiência, o meu currículo ser muito bom, eu dominar muitos os assuntos se eu não tinha o canudinho lá bonitinho. Então eu fui atrás do meu canudo. Então a minha maior dica hoje é estude no tempo ocioso, na hora que você está correndo na esteira na academia, mas estude. Procure uma faculdade. E aproveitar as oportunidades, né? Também. Eu ouço muito as pessoas falarem assim, não, eu tô desempregada, eu não tenho como... Como estudar, como fazer um curso, mas é o contrário, você tem que fazer o curso para conseguir um emprego, né? Não é conseguir um emprego para pagar o curso. Exatamente, isso é o que a gente mais encontra hoje, né? As pessoas colocando a dificuldade pelo desemprego. Eu fiquei 5 anos fora do mercado, eu voltei para o mercado de trabalho tem 6 anos. Em 6 anos,
Eu tive que voltar a estaca zero, porque o meu empregador, depois desse tempo que eu fiquei parada, não quis me dar a vaga do recurso de glosa, então eu tive que voltar para ser assistente de faturamento. Eu separava as guias para os faturistas. Em 3 meses de empresa, eu já era faturista, com uma carteira de 72 convênios. Em 6 meses, eu já era coordenadora do recurso de glosa. Em 1 ano, eu estava na operadora, porque eu fui convidada. Por quê? Eu estava desempregada, com criança pequena, porque eu saí do mercado de trabalho porque eu engravidei e tive filho. E estava no auge da troca do padrão TIS, TUS, e eu não peguei nada disso porque eu estava fora do mercado de trabalho. Eu não tinha como pagar um cursinho, mas eu tinha a internet ao meu favor. Eu mergulhei no site da ANS, eu mergulhei em todos os artigos que eu encontrava de padrão TIS, de TUS, na própria tabela TUS, a tabela 22 da ANS, e foi através daí que eu me destaquei. E hoje em dia, a gente tem várias jornadas que são até mesmo gratuitas, chamadas para curso, cursinho de 1 a 2 horas e que você consegue tirar conteúdo dali. Eu não tinha muita experiência em Excel e eu precisava da competência do Excel para me destacar no que eu fazia, porque hoje em dia se trabalha muito com gráficos e planilhas até para você poder mostrar os resultados, né, os indicadores de resultados. E eu lembro que eu ficava pegando essas jornadas de 1 hora, de 2 horas, jornadas de 1 semana, assistindo vídeos até no YouTube para poder aprender a fazer até os dashboards, que hoje é o que move o mercado financeiro. Então, assim, o fato de você estar desempregado não é desculpa para você não buscar o conhecimento ou você não ter o conhecimento, né? Pelo contrário, é a oportunidade que você tem de mostrar que você pode se destacar porque está desempregado. E na hora de uma entrevista, de uma escolha de um profissional, você vai se destacar por aquilo que você domina. Então, eu acho que é fundamental, principalmente esses cursinhos complementares dentro da especialidade, é você desenhar uma meta e falar, não, eu quero ser uma faturista de sucesso. Procurar Oliveira Treinamentos e meter bala lá no conteúdo. Fazer lá vários cursos. Lá no... E a gente tem vários pequenos conteúdos grátis no YouTube. Isso, no YouTube assim, tem muito conteúdo. Exatamente. E de vez em quando a gente também faz essas pegadas, né? Lives agora no curso do faturamento com a psicóloga Aline. Fez uma semana. Fez uma semana de live. Uma semana de lives e você consegue tirar conteúdo, desenvolver inteligência emocional, desenvolver competências que às vezes só precisa de um start para você poder melhorar. E as conexões também que são feitas, né? Sim, o network é muito importante. Muito importante. Muito bem. Quais são os principais erros que o faturista comete no dia a dia? Vou responder com a minha frase de efeito. Quem autoriza não paga, quem paga não autoriza. Por quê? A maioria das pessoas que não buscam conhecimento, a frase é a seguinte: mas está autorizado, a operadora tem que pagar. Eles autorizaram. Só que quem autoriza vê rol. E a ANS regulariza os planos de saúde, os que são regulamentados, o que tem no rol eu sou obrigada a cobrir. Eu sou obrigada a autorizar. Está no rol. Eu tenho que autorizar aquilo para o beneficiário. Porém, o fato de estar no rol não quer dizer que eu tenho a negociação para realizar aquele procedimento. Quem autoriza vê rol. Ele autorizou correto para o beneficiário. Mas quem paga vê o contrato. E no meu contrato diz que eu não posso fazer o hemograma completo, apesar de ter uma autorização. O maior erro hoje é exatamente isso. As pessoas acharem porque está autorizado que tem que ser pago. E aí vai na frase, né? Quem autoriza não paga, quem paga não autoriza. Porque quem está pagando está vendo o contrato. Pelo contrato, que é o que reza, que é o que determina o que eu posso realizar para cada beneficiário, é o meu contrato, é o que eu posso transformar em dinheiro depois. É ele que determina o que eu posso realizar ou não. Além de erros de data de autorização, o procedimento ele não pode ser autorizado depois da realização do procedimento. E isso acontece muito. Mas o paciente fez ontem. Não, mas eu autorizei hoje. Hoje é outro dia, ele fez ontem. A autorização dele deveria ter sido ontem. Data de nascimento errada. Uma coisa que acontece muito, assim, muito.
E quando eu era de operadora, era uma das glosas que para mim era mais gostosa, aquela que dá aquele sanguinho assim, que escorre aquele veneno na pontinha da boca. É o nome do paciente. A carteirinha de convênio é um documentozinho pequenininho, desse tamanho. Provavelmente, e na maioria das vezes, o nome está todo abreviado. Mas é a carteirinha de convênio que determina qual é o seu nome, qual é o seu documento oficial. É o documento de identidade. Aí a recepcionista está lá na frente, não pediu nem a identidade. Aí ela está lá. Botou o nome do paciente na carteirinha. Mas no cadastro do convênio, o nome dele está igual ao da identidade. Então, o que acontece? A glosa. E aí as pessoas falam, mas está tudo correto. Não, o nome do paciente não está correto. Às vezes, eles abreviam nem conforme está a carteirinha. Eles abreviam de uma forma da cabeça deles. E hoje em dia, sim. Por exemplo, meu nome, Luciana Moreira da Silva de Oliveira. Eles escrevem assim, Luciana Moreira da Silva de O, ponto. Mas a gente aprendeu na escola que o que se abrevia são os nomes do meio. É Luciana Moreira da S. de Oliveira. É a forma correta. Data de nascimento de paciente errado. Ah, mas eu só errei o dia. Ué, mas o dia do paciente não é aquele? Então eu tenho direito da glosa. Procedimentos, o que acontece muito também é assim. As pessoas, por não conhecerem o rol e não conhecer a demanda, principalmente de exames laboratoriais, elas têm o costume de, vou te dar um exemplo, quando a gente pede um lipidograma, né? Um desses exames, ele está incluído no exame principal, porque é um cálculo matemático. Então, a operadora não paga, porque está incluído. Assim como o PSA total, o PSA livre. Quando eu peço PSA livre, o total já está incluído no livre, porque não tem como eu fazer o livre sem eu ter o PSA total. Aí as pessoas cobram os dois e querem receber os dois. Como glicose, você faz a glicose, você faz a insulina e dentro desses dois exames você tem um cálculo matemático que sai o Roma beta. E as pessoas querem cobrar, não, mas o convênio não está pagando, ele nem vai pagar, porque ele está incluído dentro do principal. É um cálculo matemático, que o sistema, na hora que ele vai analisar o procedimento, ele já vai dar aquilo ali. Então, esse tipo de erro é muito constante, porque não conhecem, não sabem o que está fazendo. Hoje em dia ficou muito fácil ser um profissional de faturamento. Porque você coloca o nome do paciente e cadastra os procedimentos que ele vai fazer. Quando chega no faturamento, ele já tem código, ele já tem valor, porque o sistema faz tudo isso. Hoje em dia, nós temos analistas. Quando eu aprendi a faturar, eu tinha uma tabela, que geralmente era uma revista, né, do meu lado, o prontuário do paciente ou o receituário, papel e caneta na mão e calculadora. Aí estava escrito lá, Daniela precisa de um hemograma completo. Eu tinha que ir lá na tabela, procurar o capítulo de laboratório, procurar o hemograma e ir lá colocar o código. Fazer a descrição, hemograma completo, ver a quantidade de CH que ele tinha na tabela para ver qual era o multiplicador do CH que eu tinha para poder transformar em dinheiro. Hoje é só eu botar hemograma completo. Ele já sai finalizado. E aí é onde a gente tem muitos erros, porque como as pessoas não conhecem tabelas, não conhecem procedimentos, não conhecem rol, elas não sabem analisar onde está o erro. É o que a gente fala que não é faturista, é o digitador, né? Na realidade, eu costumo dizer, e é o que acontece se você pegar carteiras profissionais, é o que acontece muito, é analista de faturamento. Aí eu tenho o analista júnior, que é aquele que está sem experiência, que está começando. Eu tenho o analista intermediário, eu tenho sênior, eu tenho pleno, eu tenho master e eu tenho a faturista. E a faturista é aquela que ela não vai analisar. É porque ela realmente sabe fazer o faturamento. E o mercado está cada vez engolindo mais a gente. Quais são as áreas de faturamento? A gente precisa fazer um mapinha desse, eu quero fazer para esse próximo curso, para a gente apresentar. Quais são as áreas assim do faturamento de trabalho? Né? Porque a gente tem o faturista, aquela pessoa que está entrando, que está ali, a gente tem o setor de recurso de glosa, a gente tem a auditoria,
Como é que é isso? Começa sempre pelo pré-faturamento, né? Que provavelmente é uma recepcionista ou uma secretária que se destacou e ela vai fazer a pré-análise daquelas guias para entregar no faturamento. E o que ela vai analisar? Se a autorização está correta, se não tem erro no sistema, se o que ela tem em mãos está de acordo com o que está no sistema, o nome do paciente, e vai passar para o faturamento só aquilo que está correto. O que não está, ela devolve para a recepção para que os ajustes sejam realizados. Aí a gente tem a faturista júnior, que é geralmente aquela que faz pequenos procedimentos ou autoriza só consulta ou exame simples. Quando a gente está dentro de um hospital grande, a gente consegue desenhar mais isso, porque eu tenho a faturista do ambulatório, a faturista da emergência, porque é uma faturista que sabe um pouco mais, porque ela sabe calcular as porcentagens e até as miligramagens de medicamento, de materiais. Então, ela vai faturar as guias mais complexas, que são as guias da emergência. A gente tem a faturista do andar, que são as faturistas que fazem aquela internação simples. Eu tenho a faturista cirúrgica, que é aquela que vai faturar só as cirurgias. A gente tem a faturista de CTI, que provavelmente já passou por toda essa parte e ela tem um domínio muito maior. E a gente tem a auditoria, tanto técnica como a auditoria administrativa. Técnico geralmente é um enfermeiro auditor, que ele vai analisar toda aquela conta do faturamento de acordo com o prontuário do paciente para ver se a faturista cobrou direitinho as taxas, as diárias, os medicamentos, os materiais, os procedimentos. Ela vê toda essa parte para poder liberar para o médico auditor autorizar ou não o envio daquela guia. E geralmente a auditoria administrativa, eu já fiz muito e eu também gosto muito, porque é quase um recurso de glosa, ela vai ver a parte toda dos exames de imagem, de SEDT, toda a parte administrativa, os erros administrativos da conta. E a parte de auditoria técnica, ela vê toda a parte técnica, né, do prontuário do paciente, toda a parte mais complexa. Geralmente tem o recurso assim. de glosas. O recurso de glosa, a gente, antes do recurso de glosa, tem o contas a receber, que a gente chama de setor de recebíveis, que ele analisa primeiro o demonstrativo de pagamento, vê se está tudo certinho, separa o que foi glosado e aí sim ela passa para o profissional de recurso de glosa, que é onde ele vai tratar toda a parte do sinistro, toda a parte do que não foi pago, vai fazer as análises, vai preparar o recurso e vai encaminhar para a operadora. E ainda tem antes disso, que é o negociação e credenciamento. E tem o credenciamento, que é um setor separado do faturamento. Mas se a pessoa tem o conhecimento do faturamento, ela vai se destacar ainda mais. E a parte do credenciamento é aquela parte onde a pessoa faz a negociação direta com a operadora por procedimentos. É muito mais fácil o credenciamento quando é num hospital, porque o paciente corre risco de morte ou é uma emergência, eu tenho respaldo de que eu posso realizar e negociar no pós. Agora, se for uma clínica ambulatorial, eu sou um laboratório, eu não tenho exame de genética negociado. O paciente, no pedido dele, tem vários. Das duas, uma. Ou ele paga particular ou ele vai em outra clínica, sendo que se eu sou credenciada a uma operadora, eu não posso cobrar nada do paciente. Porque isso é ilegal e eu posso ser descredenciado por isso. É isso aí. Então, isso é uma prática comum. Isso é uma prática muito comum, mas isso é quase uma fraude, é muito complicado. Ela tem que dar a liberdade do beneficiário escolher outro lugar para realizar o exame ou contactar a operadora. Porque exames ambulatoriais eu tenho que negociar antes. O que eu posso fazer? Eu posso pedir a ela para me dar 2, 3 dias, contactar a operadora dela, falar que eu tenho beneficiários que têm procurado o laboratório para poder fazer exames de genética e fazer a negociação desses exames antes. Mas no pós, depois que ela fez, é glosa sem direito a recurso. Não está no contrato, não é pago. Isso aí. Muito bem. Que dicas que você dá para quem está querendo ingressar nessa área? Gente, a primeira dica de todas, estude. Estude muito. Faça do site da ANS o seu Instagram. É tão engraçado que eu tenho algumas amigas do meu ciclo pessoal, né, de amizades, que elas ficam se perguntando para mim assim, eu não sei por que o nome dos seus filhos não são CBHPM, ANS.
Porque às vezes as pessoas me veem no celular e falam assim, tá no Instagram? Eu falo, não, tô na ANS. Nossa, você é estranha. Mas o site da ANS, ele é... Você, à noite tinha uma coisa, de manhã já saiu uma resolução, já teve uma sessão extraordinária, já tem um novo exame, já aquele exame já não está mais no rol, já mudou o código por conta da publicação da CBHPM. Então, assim, o site da ANS é a nossa Bíblia, é o nosso norte, né? E também fazer cursos, muitos cursos, muito curso. A gente tem curso de tudo quanto é jeito. E procurar Oliveira Treinamentos, Claro. né? Para fazer o melhor curso de faturamento que tem com a melhor treinadora. É uma dica assim que eu dou, suave. É. Bom, Luciana, adorei conversar com você. Foi muito bom ter você aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. E no próximo sábado, né, dia 19 nós de estaremos março. lá no Flamengo, no Hotel Regina, ministrando o curso de faturamento de contas médicas para iniciantes, justamente para quem quer ingressar nessa área, para quem está no começo. Também muitos alunos, né, que procuram o curso são aqueles que já trabalham na área, mas que nunca fizeram um curso, né, que aprendeu com... E aí aprende coisa que nunca nem viu na vida. Começa a falar de ANS, de contrato, a pessoa fica com o olho desse tamanho, meu Deus, eu nunca vi isso. Pessoas que fazem faturamento que não conhecem nem as tabelas de remuneração. Exatamente. Eu falei, como é que você acha que sai aquele valorzinho lá no sistema? Esse curso de faturamento básico, ele é bem interessante porque ele começa mesmo bem do princípio, né? A gente vai falar o que é saúde, quais são as regulamentações, vai andar um pouquinho pela ANS, vai mostrar também a regulação do Ministério da Saúde, né? O que é o direito à saúde, a gente fala bem do início mesmo, faz a iniciação nas tabelas de remuneração, fala sobre as tabelas oficiais da ANS, o que é padrão TUS, quais são os tipos de guia utilizados. Então, assim, ele é bem básico mesmo para que a pessoa tenha uma base forte e para que a partir dali ela consiga se destacar por conhecer esmiuçado, né? Conhecer os mínimos detalhes de todo um faturamento. Essa base é muito importante, né? A gente tem profissionais que já estão na área, né? Bastante tempo, né? Vários anos de experiência, mas que não tem a base, que muitas vezes não sabe nem o porquê que aquilo ali é realizado, né? Então é muito importante. Muito. Então, dia 19, agora no próximo sábado, teremos curso de faturamento, tem pouquíssimas vagas, então corre lá, manda uma mensagem para a gente para fazer a sua reserva, tá bom? Agradeço muito a todos que ficaram aqui até agora e até a próxima.